Estamos de volta com o nosso aulão do Enem 2015. A aula de hoje é de Química com o professor Vicente Neto. Só para lembrar que essa mesma revisão aconteceu no domingo, no ginásio do antigo Colégio Marista e foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia. E aqui nós temos a oportunidade de ver tudo de novo. Assim fica mais fácil aprender, não é verdade? Então, agora pegue a sua apostila e fique de olho nas dicas do professor Vicente e a segunda parte do aulão de Química. Gostam do Bob Esponja? Gostam do Bob Esponja? Já assistiram o Bob Esponja? Ali tem um fundo científico. Como assim? Onde é que o Bob Esponja mora? Na fenda do biquíni. A bomba de hidrogênio, que é a arma mais letal já feita pelo homem, foi testada em um arquipélago chamado Biquíni, Ilhas do Biquíni. Bomba de hidrogênio foi testada lá. Durante os testes, foi produzido tanta energia que uma parte dessa ilha literalmente rachou. Fato, rachou. Daí ser a fenda de quê? Do biquíni. Esse teste foi um teste o quê? Radioativo. Liberou o quê? Radiação. Causou o quê? Mutação. Ao causar mutação, uma esponja e uma estrela do mar passaram a ter aspectos humanos. Ou seja, o Bob Esponja é baseado, logicamente que é algo teórico, mas ele tem um fundo científico. Foi baseado em quê? Nos testes nucleares que ocorreram na ilha de Biquíni. Tá? E a ilha de Biquíni sofreu um teste nuclear da bomba de hidrogênio que é baseada em fusão. O homem controla? Não. O homem controla o quê? Fissão. O que mais que eu tenho que saber? De radioatividade. Só para a gente poder responder a questão. É a meia-vida, meus amores. Isso é importantíssimo. O que é meia-vida? É o tempo necessário para algo que é radioativo se reduzir o quê? A metade. Isso é meia-vida. É o tempo necessário para que algo radioativo se reduza o quê? A metade. Por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl liberou muito estrôncio, algo extremamente radioativo. O estrôncio tem uma meia-vida de 30 anos. Como assim meia-vida de 30 anos, Vicente? A massa dele se reduz à metade a cada 30 anos. Ou seja, hoje nós temos aproximadamente, lá em Chernobyl, a metade do estrôncio que foi liberado. Meia-vida é o tempo necessário para algo que é radioativo se reduz o quê, pessoal? A metade. Não esquece disso. Meia-vida é o tempo necessário para que algo que é radioativo se reduza o quê? A metade. Por exemplo, na questão aí, pessoal, olha o gráfico aí, por favor. Olha o gráfico. Quanto é que é a massa inicial desse gráfico aí? É quanto? Quanto? 1 quilo. 1 quilograma. Esse 1 quilograma se reduziu para quanto? Para meio quilograma, não foi isso? Metade, beleza? Então, se é metade, isso aí vai ser associado a quê? A meia-vida. Qual foi o tempo necessário para ele se reduzir à metade? 1620 anos. Então isso aí é que é a chamada meia-vida dessa espécie. O que é meia-vida? É o tempo para reduzir a metade. Letra A, meus amores, analisa aí junto comigo. Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. É falso ou verdadeiro? O que é meia-vida? É o tempo para eu reduzir a metade. Se a meia-vida é imensa, isso quer dizer o quê? Que eu vou levar muito tempo para me reduzir a metade, para me desintegrar. O que diz a letra A? Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. É falso ou verdadeiro? Falso. Letra B. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Falso ou verdadeiro?
Olha o gráfico aí, pessoal. Em 4.860 anos, existe quanto? Olha no gráfico. Existe quanto? 1/8. Se existe 1/8, é porque eu já perdi quanto? 7/8. Eu já sofri um decaimento de quanto? De 7/8. Portanto, galera, a letra B é o quê? Falsa. Metade da quantidade original de rádio, letra C, metade da quantidade original de rádio ao final de 3.240 anos ainda estará por decair? Não. A metade vai ocorrer em quanto, meus amores? 1.620, que é justamente a meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo para eu reduzir a metade. Tá bom? Então, letra C, falsa. Letra D. Restará menos de 1% em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meia-vidas. Falso ou verdadeiro? Acompanhe aqui, ó. Vamos lá, rapidão, olha aqui para mim. Vamos dizer que eu tenho uma determinada amostra radioativa. Que massa, Vicente? Qualquer massa. Vamos colocar em termos percentuais. Se eu tenho uma determinada amostra, em termos percentuais, ela aqui está completa. O todo sempre equivale a quanto? 100%. O que é meia-vida? É o tempo para eu reduzir a metade. Então, bora lá. Se eu partir de 100%, passada uma meia-vida, vai para quanto? Responde, gente. Eu vou partir de 100%. Passado uma meia-vida, vai para quanto? 50. Passado mais uma meia-vida, 25. É sempre a metade. Passado mais uma meia-vida, 12,5. Passado mais uma meia-vida, 6,25. Sempre a metade. Passado mais uma meia-vida, 3,125. Passado mais uma meia-vida, 1,125. Ou seja, para chegar próximo de 1, tem que passar quantas meia-vidas? 6. Aí o carinha fala que são quantas? 3. Então está o quê, pessoal? Falso. Portanto, resposta correta, letra E, de égua. A amostra de rádio diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa. Totalmente verdadeiro. Isso aí seria a definição de quê, pessoal? De meia-vida. Portanto, quinta questão, resposta correta, letra E. Vamos lá. Questão 6. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono. 3 dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor que estão apresentados na tabela a seguir. Considere que foram queimadas massas independentemente desses 3 combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5.400 kJ de energia. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida, e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono, foram respectivamente. Aí, galera, ó, é questão de cálculo. Nós vamos ter que parar e fazer proporções. O que é o legal do Enem? Que quando ele te cobra cálculo, é só proporção, é só a regra de 3. Tá bom? E isso associado à energia, lógico. A regra de 3 é associada à termoquímica. Quando eu falo em termoquímica, o Enem só te cobra o quê? Regra de 3. Então, bora lá. O que é que a tabela está dizendo aí, pessoal? Massa molar. Quanto é que é a massa molar do hidrogênio? 2. Do metano? 16.
Do etanol, 46. Calor liberado na queima. Hidrogênio, 270. Metano, 900. Etanol, 1.350. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer um cálculozinho aqui rapidão. Massa molar, tá aqui. Beleza. Dá só adiantada aí, por favor. Olha a proporção que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o dado que ele deu na tabela e nós vamos fazer, ó. A massa de 1 mol vai estar para o calor liberado que ele deu na tabela. Assim como a massa que eu quero vai estar para quanto? 5.400. Vicente, por que 5.400? Porque foi o valor que ele deu no exercício. Não sou eu que estou escolhendo, foi o que ele me deu. Então vamos lá, vamos fazer os 3 cálculos aqui em separado. Bora lá, primeiro cálculo. Para hidrogênio. Quanto vale a massa do hidrogênio, pessoal? 2. Então, 2 gramas de hidrogênio produz quanto? Olha a tabela aí, pessoal. Qual foi o valor que ele deu na tabela aí? 270. Aqui tem um erro, hein, gente? Aqui tem um erro. Qual é o erro? Não é 2.270. Aqui é apenas quanto? 270, que é o valor que está na tabela. Tá bom? Conserta aí para mim, por favor. Não é 2.270. Aqui é quanto, gente? 270. É só olhar na tua tabela aí. Então, qual é a proporção correta? Qual é? 2 está para 2.270, assim como 5.400 vai estar para quanto? X. Eu fiz produto do meio pelos extremos e encontrei quanto? 4,757 gramas de hidrogênio. Nós vamos agora fazer a mesma linha de raciocínio para quem? Para o CH4. Depois nós vamos fazer a mesma linha de raciocínio para quem? Para o etanol. E aí nós vamos ver o cara que consumiu menor quantidade. Olha a pergunta que ele te faz aí, pessoal. Vou ler novamente a pergunta. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida. O combustível mais econômico, o que teve a menor massa consumida. Então, bora lá. Hidrogênio, consumiu quanto? 4,757 gramas de hidrogênio. Vamos para o segundo cálculo. Deu para copiar já? Vamos para o segundo cálculo aqui rapidão. Vamos lá. Dá uma passada aí para mim, por favor. Beleza, muito obrigado. Para o CH4, olha na tabela. Quanto é que é a massa do CH4? 16. Tá bom? Olha aí na tabela de novo. Conserta aí para mim, pessoal. Por favor, novamente. Conserta aí. Não é 16.900. Esse 16 aqui era esse 16 bem aqui, tá, pessoal? Conserta aí. 16 está para 900. Tá bom, pessoal? É o valor que está na tabela aí, ó. 16 está para 900. Assim como o Y vai estar para 5.400. 16 está para 900, assim como o Y está para 5.400. Efetuei a conta. Deu quanto? 5.112. Gente, entre metano e hidrogênio, entre o metano e o hidrogênio, qual dos dois é o mais econômico? Responde para mim, pessoal. Entre metano e hidrogênio, qual dos dois é o mais econômico? O metano? Não. Quem é? O hidrogênio. Por quê? Porque foi necessário uma massa menor. Foi necessário uma massa menor. Vamos agora para o terceiro cálculo. Bora lá. De novo aqui, ó. 46. Tira esse 46 aqui, por favor. 46 está para quanto? 135. Na verdade, é 1.350, assim como está na tabela aí no material, ó. Olha na tabela, olha no material. Quanto? 1.350. Então faz aí para mim, por favor. 46 está para 1.350. Portanto, o Z está para 5.400. Encontrei qual o valor? 5,384.
Dá só uma retornada aí para mim, por favor. No outro slide, no slide anterior. No slide anterior. Pode voltar. Aí, beleza. Olha a massa de hidrogênio aqui, pessoal. 4,75. Passa aí, por favor. A massa do CH4, 5,12. A massa do etanol, 5,38. Gente, qual dos combustíveis foi o que consumiu a menor massa? Hidrogênio, metano ou etanol? Hidrogênio. Qual foi a primeira pergunta que ele te fez aí, pessoal? Qual foi a primeira pergunta que ele te fez? Qual o cidadão que é mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa? Qual foi a resposta? Hidrogênio. Se é o hidrogênio, galera, eu vou ter que trabalhar com o quê? Com a letra B e com a letra E. A letra A está fora, a letra C está fora, ou a letra B, a letra C e a letra E. A letra A está fora, a letra D está fora. Por quê? Porque ele não fala em hidrogênio. Só que aí ele faz uma segunda pergunta. Vicente, tem esses cálculos no Enem? Tem, essa questão é a questão de Enem. Essa questão é a questão de Enem. Aí ele faz uma segunda pergunta. Bora lá, qual é a segunda pergunta? Aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono. Então bora fazer o segundo cálculo. Passa aí, por favor. Vamos fazer o segundo cálculo. Ele quer saber quem vai produzir maior massa de CO2. O hidrogênio já está fora. Por quê, pessoal? Ele pode produzir CO2? Não. E por que não? Porque ele não tem carbono. Um combustível só produz CO2 se nesse combustível tiver o quê, pessoal? Carbono. Então é um cálculo a menos. Em vez de 3 cálculos, vamos fazer só 2. Bora lá. Próximo. Para o CH4. O CH4, quanto é a massa dele, pessoal? 16. Produz o CO2. Quanto é a massa do CO2? 44. 16 produz 44. A massa que eu calculei anteriormente vai produzir quanto? X. Quanto é a massa do CO2 daqui, pessoal? 14,05. Vicente, de onde é esse 16? É a massa do CH4. Lembra, o carbono vale 12, o hidrogênio vale quanto? 1. Se eu somar vai dar quanto? 16. Vicente, e de onde é esse 44? É a massa do CO2. Como é que eu sei disso? Está na questão, galera, é só você ler. Nos dados da questão, lê aí na questão. CO2, 44. CH4, 16. Então tu vai fazer, ó, 16 está para 44. O que tu calculou aqui anteriormente vai ser X. Deu o CO2. Bora fazer o outro. Bora lá, como é que vai ser o segundo cálculo? C2H5OH, quanto é a massa dele? 46. Também está na questão. Também está na questão. C2H5OH. E o que é isso aqui? 88. Vicente, por que lá em cima foi 44? E por que aqui está 88? Alguém pode me dizer? Por que aqui é 44 e aqui 88? Olha a fórmula minha aqui, pessoal. Eu tenho quantos carbonos? 1. Aqui eu tenho quantos carbonos? 2. Então o que ele vai produzir vai ser duplicado. É por isso que aqui é 44 e aqui é quanto? 88. Porque esse cara aqui tem 1 carbono e o menino aqui tem quantos carbonos? 2. Se fosse 10 carbonos, qual seria o valor que eu ia colocar bem aqui, gente? Se fossem 10 carbonos, qual seria o valor que eu ia colocar aqui? 440. Por quê? 44 vezes 10. Então, bora lá. 46 está para 88, assim como 5,38 está para Y. Y deu quanto? 10,29. Então, qual é o cara mais poluente? É o H2? Não. É o CH4? Não. Quem é? É o C2H5OH. Portanto, qual a resposta correta aí, galera? Letra B, de bolo de chocolate com cobertura de coco queimado. Tá bom? Letra B.
Vamos lá. Anota aí rapidão e vamos para a questão 7. Podemos? Vamos lá, questão 7. Pilhas e baterias. Outro assunto que sempre é explorado, sempre é abordado no Enem. Pilha, bateria, eletroquímica. Sempre é abordado no Enem, pessoal. Todo ano tem pelo menos uma questão de eletroquímica, ou de pilha, ou de bateria, ou de eletrólise. Sempre. Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo. Elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares, etc. As semi-reações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Aí ele me dá duas reações. Ele diz: pode-se afirmar que esta pilha, letra A, é uma pilha ácida. Falso ou verdadeiro? Gente, o que caracteriza o ácido? H+. O que caracteriza a base? OH-. Olha a equação bem aqui, pessoal. Tem H+? Não. Tem o que bem aqui, gente? OH-. OH- caracteriza o ácido ou a base? Base. Então, letra A é o quê? Falsa. Letra B. Apresenta o óxido de prata como ânodo. A segunda equação bem aí, por favor. Procura aqui para mim, gente, o óxido de prata. Quem é o óxido de prata? Ag2O. Ânodo corresponde ao polo negativo da pilha. Não esquece disso. O que é o ânodo? O ânodo é o polo negativo. Cátodo. Cátodo é o polo o quê, pessoal? Positivo. Não esquece. Ânodo, negativo. Cátodo, positivo. Detalhe. No ânodo ocorre oxidação. E no cátodo ocorre redução. Sempre. Isso é muito importante. É algo que a gente pensa que é banal, mas é muito importante. Ânodo, oxidação. Cátodo, redução. Vicente, olhando uma equação, como é que eu sei quem é ânodo, quem é cátodo? É só lembrar que ânodo é oxidar. E oxidar, galera, é ganhar elétrons. Cátodo é reduzir. E reduzir é perder elétrons. Olha essa primeira equação aqui, ó. Isso aqui são os reagentes, isso aqui são os produtos. Isso são os reagentes e isso são os produtos. Olha a primeira reação. Os reagentes, produtos. O que é que essa reação está dizendo? Está dizendo que eu produzi elétron. O que é que essa segunda equação está me dizendo? Está dizendo que eu produzi elétrons? Não. Está dizendo que eu fiz foi o que, pessoal? Ganhei elétrons. Ânodo, oxidação. Oxidação, ganho de elétrons. Perca de elétrons. Cátodo, redução. Redução, ganho de elétrons. Não esquece, em uma pilha, sempre tem alguém que oxida e sempre tem alguém que reduz. Quem vai oxidar? O ânodo. Quem vai reduzir? O cátodo. O que é oxidar? Perder elétrons. O que é reduzir?
ganhar elétrons. Quem é que está ganhando elétron aqui, pessoal? É a primeira equação ou é a segunda equação? Quem está ganhando elétron? Primeira equação ou segunda equação? Responde aí para mim, gente. A segunda. Esse mais elétron. Ganhou elétron. Aqui é zinco mais hidroxila produziu elétron. Aqui eu ganhei elétrons e aqui eu produzi elétrons. Se eu ganhei elétrons, eu estou sofrendo o que, pessoal? Redução. Então, olha o que diz a letra B. Apresenta o óxido de prata como ânodo. Isso é falso ou verdadeiro? Falso. Ele ganhou elétrons, então ele é o que, pessoal? O cátodo. Porque ele vai sofrer o que? Redução. Letra C. Apresenta o zinco como agente oxidante. Ao lado de agente oxidante, coloca aí para não esquecer. Agente oxidante é aquele que sofre redução. Coloca aí para não esquecer. Agente oxidante é aquele que sofre redução. E o que é reduzir? É ganhar elétrons. Então olha aqui para o zinco, ó. Olha o zinco. Tá bem aqui o zinco, galera, ó. Ele está ganhando elétrons? Não. Então ele não pode ser o agente oxidante. O agente oxidante é sempre o cara que ganha elétrons. Ele ganhou elétrons aí? Não. Então essa afirmação, a afirmação também é o que, pessoal? Falsa. Letra D de dedo de Deus. Pode-se afirmar que esta pilha tem como reação da célula a seguinte reação: Zn mais Ag2O, que forma ZnO mais 2Ag. Vamos pegar essas duas equações e vamos somar. Vamos pegar essa equação de cima e somar com essa equação de baixo. Vicente, se tu somares essas duas equações, vai ter um elétron ali no produto e vai ter um elétron no reagente, concorda? Um elétron após a seta e um elétron antes da seta. Se tu somares aqui, ó, tem hidroxila antes da seta e tem hidroxila após a seta. Se tu somares aqui, ó, tem água antes e tem água depois aqui, ó. Dá só uma passada aí para mim, por favor. Olha o que vai acontecer quando eu somar, pessoal. Pode passar. Esse cancela com esse. O que mais que eu posso fazer aí, pessoal? Olha só. O elétron cancela com elétron. E o que mais que eu posso fazer? A água cancelar com quem? Com água. Tem mais alguém que eu posso cancelar? Não. Restou o que aqui, pessoal, no reagente, antes da seta? Zn mais Ag2O. E restou o que após da seta? ZnO mais 2Ag. Portanto, galera, a letra D é a resposta correta. Quando eu quiser achar a equação correspondente à célula, basta eu fazer o que, pessoal? A soma dos dois. Antes da gente ir para a oitava questão, rapidão, só para eu comentar aqui, que é algo que eles costumam cobrar, vira e mexe, está no Enem, é a chamada passivação. Não esquece isso, presta atenção aqui rapidão. O que é passivar? Passivar é diminuir a tendência em sofrer corrosão. Isso é chamado de passivação. Passivar é diminuir a tendência em sofrer corrosão. Qual é o método de passivação mais comum? É a pintura. Você quer que o metal não sofra corrosão, você faz o quê? Você pinta. Isso é o quê? Passivar. Passivação é diminuição da tendência em sofrer corrosão. Passivação mais comum, pintura. Segundo tipo de passivação, que já foi cobrado por diversas vezes no Enem, não esquece disso. Metal de sacrifício. Metal de sacrifício. Por exemplo, um navio é feito de aço. Aço é ferro mais carbono. Aço é ferro. Ferro mais carbono.
Se eu coloco um navio no mar, o ferro vai sofrer o quê? Corrosão. A água salgada vai literalmente acelerar o processo de corrosão do ferro. Então esse ferro tem que sofrer passivação. No caso de um navio, a passivação é feita por metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? É um metal que sofre corrosão no lugar do outro. Em um navio, no lastro do navio, eles colocam magnésio. Para que eles colocam magnésio? Para que o magnésio sofra corrosão no lugar do ferro. Então o que acontece? No lastro do navio, eles colocam barras de magnésio. Com o passar do tempo, esse magnésio vai sofrendo corrosão. Aí o que é que eu faço? Eu faço a substituição desse magnésio. Não esqueçam disso. Metal de sacrifício é um metal que sofre corrosão no lugar do outro. Tá? Esse metal tem que ter uma única característica. Qual é? Alta tendência em oxidar. Metal de sacrifício é um metal que vai oxidar no lugar do outro. Por consequência, ele tem que ter uma única característica. E a característica é alta tendência em sofrer oxidação. Tá bom? Portanto, aí, galera, questão 7, resposta correta, letra D de dedo de Deus. Vamos lá na questão 8. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual, sem a aplicação de controles sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina, a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então ele quer saber qual é a função orgânica que eu tenho nos dois compostos. Vamos lá, dá uma passada aí rapidão. Vamos lá, pessoal. Algumas funções orgânicas. Pode passar até o final, por favor. Tá dando para enxergar aqui, tá, pessoal? Tá? Então vamos lá. Quando é que eu tenho um álcool? Eu vou ter um álcool quando a hidroxila estiver ligada a um carbono qualquer. Procura aí rapidão nos dois compostos. Algum deles aí tem álcool? Tem hidroxila ligada a carbono qualquer? Olha aí. Algum deles tem álcool? Você consegue visualizar o álcool? Consegue. Aonde? Na coronopilina. Na coronopilina tem um álcool. Olha aí no material. Tem hidroxila ligada a carbono. Toda vez que a hidroxila estiver ligada a carbono, a função é a função o quê? Álcool. Segunda função, éter. Aqui eu tenho um éter, oxigênio ligado a dois carbonos. Tem éter aí, pessoal, nos dois compostos? Tem oxigênio entre dois carbonos aí? Procura aí, pessoal. Tem? Não. Terceira função, vou pular aqui. Cetona. Quando é que eu tenho uma cetona? Quando o oxigênio estiver fazendo uma dupla com outro carbono. Procura aí, ó. Oxigênio dupla com outro carbono. E esse carbono ligado a outros dois carbonos. Ou seja, carbonila ligada a dois carbonos. Tem cetona aí, pessoal? Tem oxigênio fazendo dupla com outro carbono? Tem. Aonde? Na piretrina e na coronopilina. Nas duas tem cetona. Éster. Dá uma passada aí, por favor. Éster. Quando é que eu tenho um éster? Quando o oxigênio estiver ligado a uma carbonila e o oxigênio ligado a um carbono qualquer. Oxigênio ligado a carbonila e oxigênio ligado a carbono qualquer caracteriza a função o quê? Éster. Procura na piretrina. Tem éster? Tem. Oxigênio ligado a uma carbonila e a um carbono qualquer. Procura na coronopilina. Tem éster? Tem. É só procurar aí, ó. Tu vai ter oxigênio ligado a outro carbonila, oxigênio ligado a um carbono qualquer. Portanto, galera, nesses dois compostos, nós temos exatamente a função denominada de cetona e éster.
Portanto, a resposta correta é a letra B, de bolo de chocolate com cobertura de coco queimado. Vamos lá, questão 9. Ela diz o seguinte: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. Uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gastos, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Pessoal, um único assunto que foi cobrado em todo o Enem, de Química, é estequiometria. Foi o único assunto que caiu em toda a prova de Enem. Cálculo estequiométrico, uma questão como essa aí. Ou seja, vai ter uma questão de estequiometria no teu Enem, fato. Vai ter uma questão. Então você tem que estudar estequiometria, porque isso é o único assunto que foi cobrado em todas as questões, em todos os Enems que já tiveram. Não só do novo Enem, desde lá os primórdios, desde 1998, sempre tem sido cobrado questão de estequiometria. Então vamos lá. Princípio básico. Primeiro, montar a reação. Vicente, como é que tu sabe que é essa reação? Porque o exercício me disse. Ele me disse que é uma reação de combustão. Bora lá, galera. O que é uma combustão? É quando a substância reage com oxigênio. E o que é que uma combustão produz? Gás carbônico e água. Então eu montei minha reação. Butano, oxigênio, gás carbônico e água. Esse é o primeiro passo, montar a reação. Segundo passo, você vai ter que fazer, identificar as substâncias que você tem que trabalhar. Olha aí a questão. O que é que ele está te perguntando? A quantidade mínima desse gás. Então a primeira substância que eu vou trabalhar, quem é, pessoal? É o CH4. E a segunda substância, ele diz que o slogan é: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2. Então, se tu procurar no texto, vai ficar muito claro. É o CH4, o C4H10 e o CO2. Dá uma passada aí, por favor. Olha só. Qual é a proporção entre o CH4, H10 e o CO2? A proporção é de quanto, gente? De 1 para quanto? Para 4. A proporção é de 1 molécula para 4 moléculas. Vicente, quanto vale uma molécula do C4H10? 58. Quanto vale a molécula do CO2? 44. Só que são quantos aqui, pessoal? São 4. Então vai ficar assim, ó. 58 está para 4 vezes 44, assim como o X está para 1 quilo. Se você efetuar esse cálculo, você vai encontrar que o X vai dar quanto? 0,329 ou 0,33, como ele colocou aí na questão. Portanto, qual a resposta correta? Letra B, de bolo de chocolate com cobertura de coco queimado. Tá? Então, recapitulando, eu monto a proporção, eu monto a equação, eu monto a proporção. É só isso. Montar a equação e montar a proporção. Tá bom? Sempre essa linha de raciocínio. Monto a equação e a proporção. Vamos lá, questão 10. Essa questão 10 tem um pequeno texto que para a resolução da questão não vai servir. Depois você lê com calma. Vamos para a pergunta da questão 10. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, esse é o caso? Você toma muito refrigerante? Atenta para isso, não é legal não, tá?
Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento de... Galera, um refrigerante, ele tem diversos fatores, alguns deles benéficos, mas a maioria são maléficos. E dentro desses fatores é o fato dele ser extremamente ácido. Um refrigerante é ácido. Então, no momento que eu tomo refrigerante, a minha acidez estomacal o quê? Aumenta. Além disso, ele é rico em açúcar. E esse excesso de açúcar que ele tem prejudica o meu metabolismo. Principalmente o cidadão que vai ter o quê, pessoal? Deficiência no processamento de glicose, ou seja, diabetes. Ele é extremamente ácido. Olha a equação aí, pessoal. Nessa equação bem aí que ele te deu, tem o OH, não tem? Procura aí no texto. Tem uma equação. Na equação tem o OH, não tem, pessoal? O OH caracteriza o ácido ou a base? Responde para mim, gente. OH caracteriza ácido ou base? E o refrigerante é o quê? No momento em que eu tomo refrigerante, esse refrigerante faz o que nessa equação? Consome o OH, consome a hidroxila, que é a base. Então, olha o que diz a questão. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, ocorrerá um processo de desmineralização dentária. Isso é a famosa cárie. Refrigerante causa cárie. Devido ao aumento de quem? OH-? Não. Devido ao aumento de quem, galera? De H+. Esse H+ reage com quem? Com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Portanto, resposta correta, letra B, de bolo de chocolate com cobertura de coco queimado. Tá bom? Meio-dia falando em bolo não é legal, né, pessoal? Vamos lá, 11ª, rapidão. O sulfato ferroso faz parte da composição de remédios indicados para combater a anemia. Esses remédios são usados para combater a deficiência alimentar de perdas de ferro por dificuldades na absorção. Considere um vidro de remédio de 200 ml que contém 3,04 gramas de sulfato ferroso. Assinale a alternativa que indica corretamente a concentração em quantidade de matéria do sulfato ferroso presente neste remédio. Então vamos lá, pessoal. É só fazer duas pequenas contas. Olha aí, ele quer a concentração em quê? Em mol por litro, está na questão. Ele quer em mol por litro. Só que ele deu massa. Então nós vamos fazer duas contas. Primeira conta, bora lá. Primeira conta é transformar massa em mol. Ele me deu a massa, eu vou transformar em mol. Como? O que é que essa proporção bem aqui está me dizendo? Que 152 gramas equivale a quanto, pessoal? A 1 mol. Isso aí ele vai te dar, você não precisa saber. 152 gramas equivale a 1 mol. Só que na questão ele fala em 3,04. Então isso vai ser X. Resolva essa proporção enquanto quanto? 0,02 mol. Primeira etapa. Segunda etapa. Se tu leres a questão, ele quer em mol por litro. Eu já achei em mol. Agora eu vou ter que dividir por litro, pelo volume. Qual foi o volume que ele utilizou? 200 ml. 200 ml equivale a 0,2 litros. 200 mililitros, tá, pessoal? Equivale a quê? A 0,02 litros. Ok? Eu faço a questão e vou encontrar quanto aí, pessoal? 0,1, portanto, a resposta vai ser o quê? Letra D.
E só para a gente finalizar aqui a questão 12, ele diz o seguinte: atualmente, a grande preocupação com a intensificação da liberação de gases poluentes para a atmosfera causada pela crescente circulação de pessoas e mercadorias. Além de afetar o ciclo de carbono devido à liberação de CO2, a queima de combustíveis fósseis também libera gases responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. Considere que, olha só, o querosene de avião seja composto unicamente por carbono e hidrogênio, sendo a porcentagem de carbono igual a 85%. Nesse caso, considere uma combustão completa. Um avião consome em média de 10 kg desse querosene por quilômetro. Ao percorrer 10 mil quilômetros, ele libera uma quantidade de CO2 igual a... Então vamos lá, gente. Duas proporções de novo. Primeira proporção. A cada 1 carbono, eu produzo 1 CO2. A cada 1 carbono, eu produzo 1 CO2. Massa do carbono, 12. Massa do CO2, 44. Se 12 produz 44, 8.500 vai produzir X. Aí você pergunta assim: Vicente, de onde veio esse 8.500? Lê na questão, galera. Ele fala que eu tenho 10 quilos. 10 quilos equivale a 10 mil gramas, correto? Só que na questão ele fala que eu tenho apenas 85% de carbono. Esse 8.500 aqui, pessoal, nada mais é do que 85% de 10 quilos. Quanto é 85% de 10 quilos? 8,5 quilos ou 8.500. Então, 12 está para 44, assim como 8.500 está para X. Esse X vai ser quanto, pessoal? 31.166,67. Como nós temos isso aí em notação científica, a resposta correta vai ficar o quê? A letra A de amor. Senhores, foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Você acabou de acompanhar o aulão de Química, a primeira das 3 aulas de revisão para o Enem, transmitidas ao vivo pela TV Assembleia no último domingo. Às 8 da noite você assiste novamente a mesma aula. Aqui a ideia é aproveitar ao máximo a revisão de cada disciplina. O programa de hoje também está disponível no site al.ma.leg.br. E eu vou ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado às 7 da manhã desta quinta-feira com o nosso aulão do Enem 2015. Eu espero você com a aula de Física. Até lá!